sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Pai bendito e soberano, essa é a tua gloriosa e preciosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu doce e Santo Espírito que fale ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra, e que pela tua palavra sejamos ministrados e edificados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Esse texto, um texto muito precioso, um dos em que nos é ensinado o princípio de semeadura e colheita em todas as áreas e em todas as esferas da vida cristã. Amém? Eu tenho dito para vocês que esse ensino é o ensino não só do apóstolo Paulo, é o ensino de Jesus também, mas é um ensino que já tem desde o Antigo Testamento, o ensino de semear e colher. Semana passada eu disse para vocês, citando Gênesis 8, 22, que Deus fez uma aliança com a terra, que enquanto a terra durar, sempre haverá semeadura e colheita. Esse é um princípio. Então aqui nos fala sobre esse tipo de semeadura, né? E a gente vai entender que nós somos um depósito ambulante de sementes. Existem muitas sementes dentro de nós. Por exemplo, o amor é uma semente, o respeito é uma semente, a oração é uma semente, a generosidade é uma semente, estender as mãos ao necessitado é uma semente, acudir ao faminto, vestir o nu é uma semente, visitar a viúva, o órfão, o que está preso, o que está enfermo, também é uma semente. Ajudar a uma mãe solteira a cuidar do seu filho é uma semente. Então perceba que nós podemos plantar muitas sementes, mas também o desrespeito é uma semente, a desonra também é uma semente, o ódio, o ressentimento também são sementes, o descaso com as coisas espirituais também é semente. Então nós vemos que existem sementes boas e sementes ruins, e que cada semente ela vai produzir, ela vai gerar de acordo com a espécie. Você não pode plantar, por exemplo, manga e esperar colher abóbora, ou plantar abóbora e esperar colher melancias, ou plantar melancias e esperar colher coco. Impossível, porque cada semente tem dentro dela uma instrução invisível que o próprio Deus colocou, que vai gerar de acordo com a espécie, de acordo com a espécie. Acho que foi ontem a minha esposa estava conversando comigo sobre o milagre da vida. Foi isso? Foi ontem, não foi? Ela estava conversando, meu amor, a vida é um milagre. Pense comigo, uma pequena sementinha é plantada no útero de uma mulher, fecunda aquele óvulo, e aquela sementinha vai se multiplicando por uma ordem divina, e dentro daquela sementinha, que nem é visível ao olho nu, para você ver o formato de um espermatozoide, só no microscópio, impossível ver a olho nu, não é verdade? E aí naquela sementinha tem todo o código genético que vai gerar vida, a nova vida, o novo ser que vai nascer, todas as instruções estão ali, e a partir daquela pequena sementinha vai ser gerado um coração,
vai ser gerado um pulmão, vai ser gerado todas as células epiteliais, vão ser geradas todas as células de todos os tecidos do corpo, dos órgãos do corpo, o cérebro, as partes mais complexas do corpo humano, todos os sistemas serão gerados a partir de uma única semente, de uma única célulazinha, de duas pequenas células, de duas pequenas sementes que se fundem e formam uma multidão, uma multiplicação sobrenatural de células que formam o corpo humano, que formam a estrutura do corpo humano. Isso é um milagre. E depois de 9 meses, aquele serzinho, aquele bebezinho nasce e não para de crescer, e as células continuam se multiplicando durante praticamente toda a vida, e depois, mesmo depois de adulto, elas continuam se multiplicando, porque células morrem e novas células nascem. O milagre da vida, a partir de uma semente. Então, por trás de uma semente, há uma programação que o próprio Deus determinou, que aquela semente vai gerar a partir daquilo que foi plantado. E é muito interessante que toda semente traz uma colheita de acordo com a espécie, mas também uma colheita que é proporcional àquela semente. Por isso que Paulo vai nos falar em um outro texto, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6 em diante, 2 Coríntios 9, de 6 até o versículo 12, a irmã Josefa que está anotando aí, gosta de anotar tudo, a nossa professora. Então, nesse texto Paulo diz que se você semeia, você colhe proporcionalmente a sua semente. Por isso ele diz: o que semeia pouco, colhe pouco, e o que semeia com abundância, colhe com fartura, em todas as áreas, não só na área financeira, em todas as áreas. Por exemplo, existem pessoas que elas chegam à igreja e elas dizem assim: ninguém nessa igreja me abraça, ninguém nessa igreja sorri para mim, ninguém nessa igreja é simpático comigo. E a pergunta é: você já semeou abraços? Você já semeou simpatia? Você já semeou generosidade para outras pessoas? Cuidado, porque a gente não pode querer colher se nós primeiros não semeamos. Nós não podemos querer colher se nós primeiro não tivermos plantado, isso em todas as áreas. Então, se eu quero colher simpatia, se eu quero colher respeito, se eu quero colher generosidade, se eu quero colher amor, eu preciso semear. E se eu semeio isso em abundância, eu vou colher isso em abundância, não necessariamente daquela pessoa a quem eu semeei, porque eu aprendi uma coisa muito interessante: Deus é que nos fará colher, não é a pessoa que você semeou, em quem você semeou, é Deus. De repente você é simpático com alguém e essa pessoa não retribui a simpatia, mas Deus vai fazer você colher de alguma forma, através de outras pessoas. De repente você é generoso com alguém que não retribui a generosidade, mas Deus vai fazer você colher essa generosidade de alguma forma em outros lugares, em outros meios, com outras pessoas, porque é Ele que nos fará colher. Tudo que eu fizer acontecer aos outros, Deus fará acontecer a mim. Então esse é um princípio universal, é uma lei que Deus estabeleceu no universo, e Ele diz que enquanto essa terra durar, sempre haverá semeadura e colheita. É um princípio. Então nós podemos semear amor, nós podemos semear generosidade, nós podemos semear compaixão, e nós vamos colher isso. Inclusive a compaixão é a semente. A Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: bem-aventurados os felizes aqueles que semeiam misericórdia, porque eles haverão de colher misericórdia. E o apóstolo Tiago, nos falando da importância da misericórdia em face do juízo de Deus, ele diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, diante do juízo, nós queremos misericórdia,
mas nós precisamos ter um coração misericordioso, nós precisamos semear misericórdia, porque tem muita gente que quer alcançar misericórdia, mas ele mesmo não é misericordioso com outros. Tem muita gente que quando erra, deseja que os outros sejam misericordiosos com ele, mas eles não semeiam misericórdia quando outros precisam da misericórdia dele. Ele não semeia misericórdia quando outros erram. Quando outros erram, ele quer que seja olho por olho e dente por dente. Mas quando ele erra, eu digo ele, a pessoa, o ser humano, né? Homem ou mulher, quando esta pessoa erra, ela quer colher misericórdia dos outros. Mas Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ou em outras palavras, bem-aventurados os que semeiam misericórdia, porque colherão misericórdia. Todo o que você semear, diz a Bíblia nesse texto, você vai colher. E aqui ele traz um princípio poderoso. Ele começa nos ensinando sobre o princípio de semear naqueles que nos ministram, naqueles que nos ensinam a palavra de Deus. No verso 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Esse é o princípio do cuidado que nós precisamos ter com aqueles que nos ensinam a palavra, com aqueles que nos ministram a palavra. E o texto é claro que nós precisamos semear na vida daqueles que nos ensinam. O apóstolo Paulo chegou a dizer isso em 1 Coríntios, quando ele disse assim: se eu vos semeei coisas espirituais, seria muito que de vós colhessem bens materiais. Se eu semeei a vocês coisas espirituais, a palavra de Deus, que gerou em vocês, pelo Espírito Santo, novo nascimento, que gerou em vocês a convicção da certeza da vida eterna, se eu semeei coisas espirituais a vocês, será muito colher de vocês bens materiais ou coisas materiais. Então Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. E aqui quem escreveu esse texto também foi o apóstolo Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo. Ele traz essa mesma verdade, esse mesmo princípio. Ele diz: todo aquele que é instruído na palavra deve repartir as coisas boas com aquele que o instrui, deve ser generoso com aquele que o instrui, deve abençoar aquele que o instrui, deve ter um coração abençoador para aquele que o instrui. Isso aqui é bíblico, queridos. É um princípio que eu aprendi e é um princípio que eu tenho praticado ao longo dos anos com aqueles que me ministram, com aqueles que me ensinam a palavra, com aqueles que se tornam referenciais de Deus na minha vida. Amém? Então esse é um princípio espiritual que eu tenho praticado e que tem trazido muitas bênçãos para a minha vida, porque é um princípio espiritual. O apóstolo Paulo chega a dizer que não se deve amordaçar a boca do boi enquanto debulha. E aí ele pergunta: será que Deus está preocupado com bois? Será que ele não escreveu isso a respeito de nós? É certo que por nós foi escrito. Então Paulo está dizendo, usando uma linguagem do Antigo Testamento, usando o exemplo do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento havia uma lei que resguardava o boi enquanto debulhava o grão. Dizia assim: olha, quando você colocar o boi para debulhar o grão, você não pode amordaçar, prender a boca do boi, não. Enquanto ele debulha o grão, ele tem direito de comer do grão que ele debulha. Enquanto ele está debulhando ou pisando o trigo, ele tem direito de se alimentar do trigo que ele debulha. Então você não pode prender a boca do boi, não pode amordaçar a boca do boi. E aí Paulo, ele pega esse texto e ele traz uma aplicação nesse texto, ele aplica para os obreiros cristãos. E ele, falando à igreja de Corinto, ele diz que esse princípio se aplica aos obreiros cristãos, que da mesma forma que na antiga aliança não se podia prender a boca do boi enquanto ele debulhava o grão, que ele tinha o direito de comer enquanto trabalhava, que da mesma forma os obreiros cristãos, aqueles que servem, aqueles que se afadigam na pregação e no ensino, têm o direito de serem sustentados pela igreja a quem ele serve, ou de serem ministrados com a generosidade daqueles a quem ele ministra. Isso é um princípio bíblico e, como eu falei, eu mesmo pratico esse princípio na vida daqueles que me ministram a palavra de Deus. Paulo também diz em 2 Tessalonicenses sobre esse princípio. Ele nos fala sobre aqueles que têm direito à dupla honra.
Ele diz que digno de duplicada honra é aqueles que ministram, que se afadigam, ele usa essa expressão, que se afadigam no ensino e na pregação da palavra. E duplicadas honras ali tem o sentido de duplicado honorário. Então Paulo, ele não era contrário a que os ministros recebessem donativos, generosidade da parte dos irmãos. Ele mesmo recebeu muitas vezes de algumas igrejas. A única igreja que tinha extrema dificuldade em fazer isso era a própria igreja de Corinto. E por causa disso, para não pôr impedimento nenhum ao evangelho ali, Paulo se recusava a receber salário da igreja de Corinto, não das demais igrejas. E ele diz que ele não perderia essa glória de trabalhar e de pregar o evangelho de graça, não que ele não tivesse direito. Mas ele chega a dizer para a igreja de Corinto: outras igrejas desposei, para não vos ser pesados. Trocando em miúdos para que você entenda essa linguagem, é como se ele dissesse assim: eu recebi salários de outra igreja enquanto ministrava a vocês. Eu recebi salário de uma outra igreja, eu fui sustentado em minha obra missionária por outras igrejas enquanto eu pregava a vocês. Por quê? Porque a igreja de Corinto tinha muita dificuldade em fazer isso, em honrar o ministério do apóstolo Paulo, né? Tinha muita dificuldade. Então Paulo começa a dizer aqui sobre lei de semeadura e colheita. Ele começa a falar esse princípio: semear na vida daqueles que nos abençoam, daqueles que nos ministram, daqueles que nos ensinam. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Amém? Depois ele continua ampliando mais esse princípio de semeadura e colheita, trazendo também para semeaduras espirituais em outras áreas da nossa vida. E no verso 7 ele diz assim: não vos enganeis, porque é possível que nós nos tornemos pessoas que se enganam, que se auto-enganam, achando que nós podemos colher o que nós não temos semeado. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Certamente colherá. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Ele estabelece que esse é um princípio, queridos, um princípio. E se nós não estamos gostando das colheitas, que temos tido, nós precisamos parar com certas semeaduras, precisamos avaliar quais têm sido as nossas sementes e começar a semear de modo diferente. E aí no versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que semeia para a própria carne, da carne colhe o quê? Corrupção. É possível semear para a carne. Como é que eu semeio para a carne? Quando eu semeio para a satisfação dos meus próprios desejos, quando eu semeio para a satisfação do meu próprio ego, quando eu coloco a minha vontade em primeiro lugar, em detrimento da vontade do outro, da vontade de Deus, quando eu coloco os meus interesses em primeiro lugar, em detrimento dos interesses de Deus, dos interesses do reino, eu estou semeando na carne. Mentir é semear na carne, prostituir-se é semear na carne. Todas as obras da carne descritas em Gálatas capítulo 5, no verso 16 até o versículo 21, são semeaduras da carne, todas elas. Ele cita aqui alguns exemplos. Ele fala sobre prostituição, impureza, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e ele diz: e coisas semelhantes a estas. Tudo isso é semear na carne.
E quando se semeia na carne, tem um resultado, tem sim uma colheita. E qual é a colheita de semear na carne? Ele diz: corrupção, destruição. Quando se semeia na carne, a colheita é o quê? Destruição, corrupção. Aí ele diz: mas você pode escolher um outro terreno para semear. É o terreno do Espírito, ou da vida espiritual. Verso 8 ainda ele diz: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando você semeia no Espírito, do Espírito você colhe vida eterna. E o que é semear no Espírito? Então todas essas semeaduras que eu disse há pouco aqui é semear no Espírito. Quando você decide buscar a Deus, você está semeando no Espírito. Quando você decide orar, você está semeando no Espírito. Quando você decide abrir as Sagradas Escrituras e se debruçar nas Sagradas Escrituras, meditar nas Sagradas Escrituras, permitir que o Espírito do Senhor fale ao teu coração através das Sagradas Escrituras, você está semeando no Espírito. Quando você decide ser generoso com alguém, você está semeando no Espírito. Quando você dá esmolas para o necessitado, para o pobre, para o faminto, sem permitir que outras pessoas vejam isso, ou sem intenção de que isso se torne uma evidência pública de quão generoso você é, mas você faz por amor, isso é uma semeadura no Espírito. Quando você visita o órfão, a viúva e o assiste em sua necessidade, você está semeando no Espírito. Quando você ajuda o pobre, você está semeando no Espírito. Amém, queridos? Todas essas são formas de semear no Espírito. Quando você patrocina a obra missionária, quando você investe na obra de Deus, no reino de Deus, para que a obra continue avançando e alcançando novas pessoas com o Evangelho, você está semeando no Espírito. Quando você senta com alguém e compartilha com esta pessoa a palavra do Evangelho, você está semeando no Espírito. Quando você discipula e consolida um novo convertido na fé, dedicando parte do seu tempo para ajudar aquele novo na fé a se firmar no Evangelho, você está semeando no Espírito. Existem tantas e tantas e tantas formas, tantas e tantas maneiras de semearmos no Espírito, todas elas legítimas, e todas elas nos trarão colheitas de vida eterna. Agora entenda isso, porque talvez você pode pensar assim: mas pastor, a salvação não é pela graça? É. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa vida eterna que Paulo está dizendo aqui é mais do que a salvação. Essa vida eterna, ela é a qualidade de vida de Deus. É chamado na Bíblia de vida, no texto grego, de vida zoe, a vida do tipo de Deus, a vida que o próprio Deus possui e que Ele compartilha conosco. Essa vida abundante que Jesus falou lá em João 10,10: o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância, ou vida plena. É essa qualidade de vida que começa aqui na terra, mas que ela continua por toda a eternidade. É a qualidade de vida que Deus possui e que Ele compartilha com aqueles que nele creem. Quando você semeia no Espírito, a colheita é vida eterna. A colheita é uma qualidade de vida de Deus, que possui você agora, que habita em você agora, e que vai continuar por toda a eternidade. Não é uma coisa que vai acontecer só quando você chegar no céu. Não, você já desfruta disso agora. Você já desfruta dessa vida hoje. Amém? Essa é uma colheita de semear o bem. Então é muito importante, queridos, que nós entendamos que há um princípio: se você semear o bem, você vai colher. Se você semear no Espírito, a sua colheita vai ser vida eterna. Mas se semear na carne, a colheita é o quê? Corrupção. Quem semeia discórdia, colhe corrupção. Quem semeia confusão, colhe corrupção. Quem semeia ódio, colhe corrupção. Mas quem semeia bondade, generosidade, amor, paciência, longanimidade, os frutos descritos aqui, o fruto descrito aqui em Gálatas 5:22 como fruto do Espírito, quem semeia estas coisas vai colher
vida eterna, essa vida abundante, essa vida de qualidade que começa agora e que não termina nunca, que vai até a eternidade. Ele diz no versículo 22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Cada uma dessas coisas que são virtudes desse fruto do Espírito Santo também são sementes que nós podemos escolher semear. E quando nós decidimos semear esse fruto do amor, da alegria, da paciência, da benignidade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio, quando nós semeamos estas coisas, nós teremos uma colheita de vida abundante, de vida plena, de vida zoe, de vida eterna, E ele diz no versículo de número 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não desanimarmos. Aqui Paulo vai nos orientar: não nos cansemos de fazer o bem. A gente corre o risco de se cansar, porque semear o bem, existem momentos que semear o bem é extremamente enfadonho, cansa. De repente você tem semeado o bem tantas vezes, e algumas pessoas são tão ingratas, não reconhecem o bem que você tem feito a elas, e você diz assim: eu vou parar de ser bobo, eu vou parar de ser besta, não é assim? Eu estava conversando algum tempo atrás com um amigo meu. Ele estava muito zangado, muito chateado, porque ele sempre foi uma pessoa muito bondosa, muito generosa, de ajudar mesmo as pessoas, de levar gente que ele nem conhecia direito para o hospital, de pegar pessoas, levar para outras cidades para fazer tratamento e não cobrar dessas pessoas nenhum custo do combustível. E teve uma fase que ele só recebeu paulada, inclusive de algumas dessas pessoas que ele ajudou muito. E ele, zangado comigo, abriu no coração e disse: olha, eu vou parar de ser besta, eu vou parar de fazer essas coisas, eu vou parar de estar ajudando tantas pessoas assim. Eu disse para ele: não, meu amigo, não faça isso não pare, continue semeando, não se canse de fazer o bem, porque a sua colheita não vem dessas pessoas, a sua colheita vem de Deus. É Ele que fará você colher. Pessoas podem até ser ingratas com você, pessoas podem até não reconhecer o seu esforço que você tem feito, pessoas podem até não reconhecer a sua dedicação, a sua entrega, mas cada semente que você planta, o céu registra, e no tempo certo o céu fará você colher. Por isso, não se canse, e é o que Paulo está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ou para sermos mais precisos, usando a linguagem do nosso dia, no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo apropriado, colheremos. Como a Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Ninguém colhe imediatamente após semear. Você planta, espera e colhe. E dependendo da semente que você planta, você vai escolher, vai esperar muito tempo. Eu já disse aqui algumas vezes que existem sementes que você planta hoje e quem vai colher é a sua geração, a sua descendência, os seus filhos, ou quem sabe até os seus netos. Você está plantando uma semente que não só você vai colher, mas sementes que os teus filhos colherão, sementes que a tua descendência colherá. Glória a Deus. Quando você separa tempo na sua casa para orar, se trancar no seu quarto, ficar ali com Deus, os seus filhos estão de olho, eles estão vendo, isso está construindo um caráter no coração deles de dependência de Deus. Você está ensinando pelo exemplo. Isso trará uma colheita para eles no futuro. Amém? Então, quando você planta, você tem que saber o seguinte: eu planto, espero e colho.
Eu semeio, espero e colho. Entre a estação do plantio e a estação da colheita, há um tempo de espera. Por isso Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo, ou no tempo certo, ceifaremos ou colheremos. Aí ele diz: se o quê? Não desanimarmos ou não desfalecermos. Não desfaleça, não desanime de semear. Talvez alguém disse: eu já tenho semeado tanto, eu já tenho ajudado tanto, eu já tenho abençoado tanto, eu já tenho plantado tanto. Mas você precisa continuar plantando, continuar semeando, continuar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque Deus fez um pacto com a terra, uma aliança. Enquanto a terra durar, sempre haverá semeadura e colheita. Assim como sempre haverá verão e inverno, frio e calor, dia e noite, também haverá semeadura e colheita. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Uma aliança que Deus fez com a terra. Então nós precisamos continuar semeando o bem, sem desanimar, sem nos cansar. E se a gente se cansar na jornada, Senhor, me renova. Senhor, renova as minhas forças. Eu quero continuar sendo generoso. Eu quero continuar sendo abençoador. Eu quero continuar sendo uma pessoa que semeia, entendendo esse princípio e colocando ele em prática, porque eu sei que no tempo certo eu haverei de colher. E cada semente que produz de acordo com a sua espécie também tem um tempo de colheita. Se você planta coentro, tem um tempo de colheita, não é verdade? O tempo de colheita de coentro, se eu não me engano, é 3 meses, não é isso? 3 meses. 3 meses, eu acho. 3 semanas? 3 meses. Mas o tempo de plantar, quanto tempo vai? Você que é agricultor? Não sabe não? Eu acho que é 3 meses o tempo de colher o coentro. Mas se você plantar manga, aí já vai ser um outro tempo. Vai ser pelo menos uns 3 anos, eu acredito. Não é verdade? Se você plantar um carvalho, aí já vai ser um outro tempo. Enfim, cada semente que você planta tem um tempo de espera para aquele tipo de semente. Isso não significa que você não vai colher, significa que você vai ter que esperar um pouquinho mais. E tem muita gente que não tem paciência para esperar. A Bíblia nos fala lá em Tiago 5, a partir do versículo 7, que o lavrador precisa ser paciente. Tiago capítulo 5, versículo de número 7, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. O lavrador, ele precisa esperar com paciência. Com paciência, porque senão ele não verá os frutos. Tiago 5, a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras chuvas. Tiago 5,7, estava certo. É isso mesmo. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor Jesus. Aí ele usa um exemplo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras chuvas. Então você plantou, você tem que ter paciência, porque senão você não vai esperar o fruto, você vai tentar colher antes do tempo, e a colheita será abortada. Você está entendendo? Tem que ter paciência. É igual a mulher que está grávida, né? A gente está com a nossa norinha agora grávida, e a gente está tendo paciência com ela, porque a gente está na expectativa, né, de ver o rostinho do bebê, de ver o rostinho da criança. Está naquela expectativa toda. E essa semana fez como é que é o nome daquele exame? Morfológica, né? Que dá uma ideia de como vai ser o rosto, e todo mundo, meu Deus, está parecendo mais com esse, está parecendo com aquele, olha os traços aí. Então, a gente está aguardando com paciência esse fruto precioso que é Pedro Miguel nascer. Amém? Então, assim,
O lavrador, quando ele planta, ele tem que esperar com paciência, porque ele não vai colher no mesmo instante. Tem semeaduras que ele faz para colher daqui a 3 anos. Quem planta eucalipto, por exemplo, né? Tem um tempo, acho que é 3 anos, né? Eucalipto, 3 anos. Tem que esperar 3 anos para poder colher. Não é imediato. Então Paulo está nos ensinando, voltando lá para Gálatas, está nos ensinando esse princípio. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo oportuno, de acordo com aquela semente que você plantou, colheremos. Vamos colher, se não desanimarmos, se não desfalecermos. Porque se o semeador, se o agricultor, ele chegar no momento assim, já plantei demais, não vou plantar mais, ele não vai ter uma nova colheita. Ele vai ficar só nas colheitas que ele já teve, ele não vai ter uma nova colheita. Então nós precisamos continuar semeando o bem, o amor, o respeito, o cuidado com as pessoas, a bondade, a generosidade, sementes de honra. Tudo isso são sementes. Amém? Nós precisamos continuar semeando, para que no tempo certo nós venhamos colher. E para fechar, no versículo 10 ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, quando é que temos oportunidade? Enquanto estamos aqui na terra. O tempo da oportunidade, o tempo de semear é agora. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Como diz o ditado, façamos o bem sem olhar a quem. É um ditado, mas que corrobora aquilo que a Bíblia ensina, porque nesse versículo 10 a Bíblia diz: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Você pode ajudar alguém? Ajude. O bem, desde que seja uma oração. Às vezes o maior bem que você pode fazer por alguém é orar por aquela pessoa, é clamar. O apóstolo Joselito esses dias postou que a oração, quando você ora por alguém no seu quarto, sem que ninguém veja, essa é uma das formas mais preciosas de demonstrar amor por uma pessoa. Você dedicar o seu tempo precioso, gastar o seu tempo precioso intercedendo pelo bem de alguém, intercedendo pela libertação, pela cura, pela alegria, pela restauração de uma família, intercedendo pela salvação de alguém, é uma demonstração de amor. Talvez o bem é orar, talvez o bem é estender a mão, é vestir o nu, é alimentar o faminto, é perdoar alguém que precisa de teu perdão, é dar misericórdia para quem precisa de misericórdia. Talvez o bem é isso, porque o bem pode se manifestar de várias formas, de várias maneiras, mas você saberá que é o bem, porque o Espírito Santo que habita em você testificará que você está fazendo o bem ou não. Ele diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, todos, sem exceção. Mas existe uma prioridade, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, a prioridade é abençoar os da família da fé. A prioridade é servir aos da família da fé. A prioridade é ministrar os nossos bens aos da família na fé. A prioridade é estender as mãos aos da família da fé. Essa é a prioridade. E depois aos de fora, mas também aos de fora, mas primeiro os da fé. Enquanto temos oportunidade, por quê? Porque essa porta de oportunidade se fechará na ocasião da volta de Jesus. Mas enquanto temos oportunidade, façamos isso, porque o bem é uma semente. Por isso que Paulo diz assim: enquanto temos oportunidade, vamos continuar semeando o bem, porque o bem é uma semente, e se você fizer o bem, você vai colher o bem de forma abundante. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Que esse princípio possa abençoar a nossa vida, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos clamar ao Senhor, vamos orar
ao nosso Deus, em nome de Jesus, pedir, pastor, que ore, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.